Muito bem, meus amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre a confissão de fé, hoje nós estudaremos o capítulo de número 25, e nós estaremos falando sobre a igreja. Mais uma vez a gente vê a providência divina, na condução do ensino de nossa igreja, Hoje nós estamos comemorando a Reforma Protestante, 504 anos de história, e aprove Deus separar para que nós estudássemos justamente sobre igreja na confissão de fé. Então os irmãos sabem que a gente está seguindo capítulo a capítulo e sem planejamento prévio, aprove o Senhor Deus separarmos nesse dia tão propício, estudarmos sobre a sua igreja. Então vamos começar lendo, meus amados irmãos, alguns parágrafos do capítulo 25. Parágrafo 1 diz o seguinte: a igreja católica ou universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre em todas as coisas. Parágrafo 2. A igreja visível, que também é católica ou universal, sobre o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sobre a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Muito bem, vamos falar sobre a natureza da igreja. Então, os reformadores distinguiram dois tipos de igreja, a chamada igreja invisível e a igreja visível. Por que foi necessário fazer essa distinção? Porque até então havia uma única denominação, uma única igreja, que era a igreja católica romana. E o entendimento da igreja católica romana até os dias de hoje é este: não há salvação fora da igreja católica romana. Os católicos romanos, segundo seus documentos de fé, creem assim, que aqueles que não pertencem à igreja católica romana, estes estão condenados, estes estão perdidos, estes estão sem salvação. Então os reformadores, combatendo este ensino herético, resolveram então estabelecer, à luz das próprias escrituras, dois tipos de igreja: a igreja invisível e a igreja visível. Então vamos definir a igreja invisível. Conforme os documentos de fé, a igreja invisível é aquela que consta do número total dos eleitos, em 3 tempos: os que já foram, passado; dos que sob agora são, presente; e os do que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo. Então essa igreja invisível, ela é constituída daqueles que em Cristo Jesus já partiram, de nós hoje aqui que estamos servindo ao Senhor, e daqueles que ouvirão o Evangelho e pela fé em Cristo serão alcançados. Então, algo para falar sobre missões e igreja. O que nos impulsiona a pregar o Evangelho? O que nos leva à proclamação do Evangelho de Cristo? É saber que aqueles que pertencem à igreja invisível ouvirão o Evangelho, receberão a palavra, crerão na palavra e produzirão frutos que glorifiquem a Deus. Então, o que encoraja a igreja a pregar o Evangelho não é a sua própria capacidade, não são os seus recursos materiais, mas é a certeza de que aqueles a quem Deus escolheu serão salvos. Atos 2:39 diz o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A igreja visível
consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Um aspecto importante para a gente destacar da igreja visível é que ela é constituída, diferente da igreja invisível, de salvos e condenados. Na igreja visível, nós temos o joio e o trigo. Nós temos os bodes e as ovelhas. E não dá para a gente discernir, não dá para a gente classificar a todos. Essa seleção pertence a quem? A Deus. Quando ocorrerá essa seleção? No dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja invisível, que está dentro da igreja visível. Logo, portanto, nem todos que são da igreja visível fazem parte da igreja invisível. E muitos que não estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. Eles só precisam saber disso. E quem vai levar essas boas novas? Nós, os salvos, os eleitos, que temos a consciência do nosso chamado. Então é muito importante que nós tenhamos essa concepção, essa definição bem clara entre igreja visível e igreja invisível. A igreja invisível, ela só é constituída pelos eleitos, pelos salvos, em todos os tempos. A igreja visível, essa que os nossos olhos veem, ela é constituída de duas partes. Tem os salvos, tem os eleitos, mas também tem os ímpios, também tem os réprobos. A igreja deve zelar sim pela sua santidade, pela sua pureza. Quando a igreja observa que há alguém que vive de forma obstinada, contrária à sua palavra, a igreja ela deve aplicar a exclusão. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz: lançai fora o fermento da maldade, mas sempre, até a consumação dos séculos, haverá na igreja visível, essa que a gente vê, o joio, o trigo, as ovelhas e os bodes. Quem conhece definitivamente é o Senhor, é Deus quem sabe. E também o coração daquele que está na igreja, que pode se enganar, que pode tentar ludibriar os outros, mas ele sabe da sua condição espiritual. Dois textos que eu gostaria de ler com os amados irmãos. 1 Coríntios 1:2 diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa expressão, aos santificados em Cristo Jesus, é o que na teologia nós chamamos de santificação posicional. Ou seja, os salvos, eles foram tirados do império das trevas, e em Cristo Jesus eles foram colocados no reino da luz. Então essa é a santificação posicional. Nesse processo da santificação posicional, o homem não tem parte, o homem não participa, ele sofre a ação, E aí continuando, os chamados para ser santos. Essa expressão, chamados para ser santos, é a chamada santificação processual, ou santificação progressiva. A partir do momento que nós somos conscientes que fazemos parte da igreja invisível, que fomos salvos, eleitos e escolhidos, Deus quer que, em resposta ao seu chamado, a gente tenha uma vida de santidade e pureza. Então você tem a santificação posicional, que nos leva à santificação progressiva ou processual, a nossa luta contínua contra o pecado. Isso faz parte da vocação da igreja, está no DNA da igreja, da essência da igreja. Continuando o texto: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. O que credencia, o que habilita alguém a fazer parte da igreja invisível? Crer no nome de Cristo Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então não é o que a gente faz,
não são as obras que nós realizamos, mas o que nos habilita, que nos credencia, o que nos capacita a fazer parte da igreja invisível, é crer no nome de Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 12, de 12 a 3, outro texto. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aqui nós temos uma figura belíssima. A igreja invisível, a igreja constituída pelos eleitos, que se faz presente aqui na terra também, ela é denominada nas Escrituras de corpo de Cristo. E 3 aplicações rápidas a gente faz dessa figura, a igreja, o corpo de Cristo. Primeiro, toda parte do corpo, todos os membros do corpo têm uma função. Então não existe crente que não seja importante para a igreja. Não existe salvo que não seja importante para a igreja. Não existe salvo que não tenha função na igreja. Se você ora pela igreja, você já está cumprindo a sua função. Se você prega o evangelho e fala do amor de Cristo, você já está cumprindo a sua função. Se você contribui, você já está cumprindo a sua função. Se você auxilia e participa, você já está cumprindo também a sua função. Então, esse é um aspecto importante. Segundo aspecto importante, nós precisamos uns dos outros. Uma tendência que tem me preocupado muito, meus amados irmãos, e nós como igreja precisamos levantar a bandeira e combater esse ensino errôneo, é da espiritualidade privada ou da espiritualidade individual. Desde que a igreja voltou às normalidades dos seus trabalhos, eu tenho entrado em contato com muitas pessoas da igreja, muitos membros de nossa igreja, e muitos relutam em voltar, e a desculpa que eu tenho ouvido é essa: pastor, eu estou muito bem, eu nunca estive tão bem espiritualmente, eu não estou precisando da igreja agora. Essa pessoa se engana, porque na verdade a nossa comunhão com Cristo nunca pode ser completa, plena e perfeita, se nós não estivermos alicerçados, se nós não estivermos ligados à igreja, que é o corpo de Cristo. Então hoje a gente vê crescendo esse tipo de espiritualidade particular, individual, de isolamento. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso da igreja para ter a minha comunhão com Deus. Essa pessoa, ela nega a sua própria identidade, essa pessoa está negando o seu próprio chamado. Nós somos o que? O corpo de Cristo. Se você, por exemplo, corta um dedo, vem decepar o dedo, esse dedo fora do corpo, o que acontece com o tempo? Vai necrosar, apodrecer e perder a sua finalidade e o seu propósito. Da mesma forma também, aquele que está distante da igreja, afastado da comunhão do corpo de Cristo. Então, a espiritualidade saudável, ela é praticada no exercício da coletividade. Não existe espiritualidade saudável praticada na individualidade. Fomos chamados corpo de Cristo. E esse tem sido um dos maiores dilemas da igreja, constantemente, né? Então, até em virtude da questão das transmissões dos cultos online, né? Das programações online, muitas pessoas hoje escolhem qual igreja querem visitar, né? Então hoje pela manhã eu vou na igreja do Recife e vou ouvir o reverendo Augustus. Aí à noite eu vou na igreja de Pinheiros e aí eu ouço o pastor Hernandes, né? Então a pessoa vai durante o domingo visitando as igrejas. É bom ouvirmos a palavra de Deus, é claro, eu tenho tempo também, eu separo tempo para ouvir os nossos grandes mestres, nossos grandes pregadores, alimentam a minha alma, fortalecem a minha fé, me edificam, mas nós precisamos entender que essa dinâmica não substitui a presença na igreja, a comunhão dos santos. E comunhão envolve fé
o que cremos, nós estamos trabalhando a comunhão da igreja. Quando nós estudamos e falamos, nós como igreja cremos isso, pensamos assim, nós estamos fundamentando a nossa comunhão, mas comunhão é relacionamento, comunhão é amor, comunhão é cuidado, comunhão é renúncia em favor do próximo, comunhão é se dar. Então isso só se constrói no envolvimento, na participação da vida da igreja. Continuando aqui o texto, versículo 13, porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aqui, Paulo não está falando sobre o rito batismal, aspersão, imersão, efusão, mas todo crente ele é batizado no Espírito Santo. E aqui vai uma questão importante. Igreja, olhe para cá, preste bem atenção nisso aqui. Eu sei que às vezes nossos irmãos pentecostais, eles falam assim, vocês não são batizados no Espírito. Já ouviram isso? Vocês precisam ser batizados no Espírito. Todos nós fomos batizados no Espírito. E qual é a evidência que me mostra que eu fui batizado no Espírito? A fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo, somente crê em Cristo e somente crê na palavra, porque foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não fomos batizados pelo Espírito Santo, somos incapazes de crer. Se temos fé, é porque fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Continuando, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Muito bem, parágrafo 3º. A esta igreja católica, eu sei que sou estranho para nós essa expressão, né, igreja católica, mas alguém sabe o que significa a palavra católica? Universal, isso. Então, nós somos uma igreja católica, mas não romana, ok? O pessoal até assustou aqui, uns caras até pálidos aqui, né? Então, nós somos uma igreja católica, mas não romana. Em que sentido nós somos uma igreja católica? Nós somos constituídos e esta igreja está aberta a receber pessoas das mais diferentes etnias. Se porventura vier morar em Cacoal, por exemplo, né, um japonês ou um francês e quiser congregar conosco, ele é muito bem-vindo, né? Ele é bem-vindo a participar da nossa igreja. Talvez tenhamos algumas dificuldades culturais e idiomáticas, mas a igreja está aberta para eles. Enfim, nós entendemos assim, nós cremos dessa forma. Então, a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para o congregamento e aperfeiçoamento dos santos nessa vida até o fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficaz para esse fim, segundo a sua promessa. Esta igreja católica tem sido ora mais ou ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, conforme neles é. O que significa isso? A igreja, ela historicamente, ela tem essa oscilação, a igreja visível, a que nós estamos vendo aqui, né? Então, às vezes, nós experimentamos isso aqui na igreja, né? Tem domingo que a igreja está cheia, aí alguns irmãos ficam animados, olha pastor, que bênção, né? Nossa escola bíblica dominical hoje está cheia, o culto pela manhã estava cheio, que bênção, né? A gente fica tudo animadinho, né? Aí tem domingo que a igreja está mais vazia, principalmente próximo de feriados, né? Aí o pessoal vai visitar e tal, pastor, hoje a igreja está triste, né? A igreja está vazia, né? Está devagar a igreja hoje, né? E tal. Então a igreja ela sofre essa oscilação de presença, né? E também, curiosamente, historicamente, a igreja ela também sofre essa, entre aspas, oscilação doutrinária. Tem hora que a igreja ela é mais pura e tem hora que a igreja ela fica menos pura doutrinariamente. E é por isso que os reformadores, eles falavam, igreja reformada sempre reformando.
E esse lema, por favor, entendam isso, não é que a igreja ela tem que se adequar aos modismos. A Bíblia está aqui e a igreja está aqui. E o que acontece com o passar do tempo? A igreja vai se afastando. É natural isso. A igreja vai se afastando, vai se afastando. O que a liderança tem que fazer? Volta para cá. Aí vai passando os anos, a igreja vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Volta para cá. Então, é nesse sentido que a igreja reformada sempre se reformando. Então, a igreja ela precisa constantemente voltar às Escrituras, voltar à sua essência, voltar ao seu fundamento. Ok? Continuando aqui. Com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administrado as ordenanças e celebrado o culto público. Muito bem, vamos falar sobre a edificação da igreja à luz desses 2 parágrafos que lemos. Como se dá a edificação da igreja? Vamos definir o que é edificação. Edificação é crescimento e maturidade. Se você puder, anote isso. Edificação da igreja é crescimento e maturidade. Esse E não é a parte. Talvez a gente possa até colocar assim, crescimento / maturidade. A igreja ela tem que crescer de forma homogênea. O crescimento da igreja tem que ser acompanhado de maturidade. Então, quando a Bíblia ela fala sobre edificação, ela fala, a igreja ela vai agregando novas pessoas vão chegando à igreja, e naturalmente essas novas pessoas vão chegando à igreja, a igreja vai se amadurecendo, a igreja vai se formando, a igreja vai se consolidando. Este é o conceito. E como é que ocorre esse processo de crescimento da igreja / maturidade? Primeiro, se dá por meio dos ministérios concedidos por Cristo, através dos dons espirituais. Vamos aqui a algumas listas de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios 12, de 4 a 7. Vamos lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, é o Espírito que concede diversidade de dons à igreja. Todos nós aqui somos diferentes, temos habilidades diferentes, e essa diversidade, ela é concedida pelo Espírito. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Mesmo que atuemos de forma diversificada na obra de Deus, o propósito é o mesmo, glorificar o nosso Senhor. Um canta, outro prega, um ora, outro contribui, um aconselha, um outro instrui. Toda essa dinâmica na existência da igreja visível, visa a glorificação de Cristo, o seu Senhor. Continuando, há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em nós. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E o que é esse fim proveitoso? Não é pessoal, não é individual, mas é o coletivo. Daí, mais uma vez, a importância da igreja coletiva, não da espiritualidade particular. Olhem para cá. Por que existimos? Por que Deus nos chamou? Para servir ao outro. E nós nos completamos, nós nos realizamos, nós nos sentimos vivos, prestativos, quando a gente serve outras pessoas. Não há nada mais gratificante de que você ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Isso traz à vida beleza, sentido e significado. Servir, cuidar, amar e se dar. Eu sei que não é isso que o mundo ensina, por isso estamos doentes. Porque o mundo ensina o seguinte: cuide do que é seu.
busque os seus interesses. Não seja tolo, não seja bobo. Por que você vai cuidar de alguém que não te valoriza? Por que você vai ajudar as pessoas que não reconhecem aquilo que você faz? Essa é a máxima do mundo. Mas a máxima da igreja é o contrário. Se dê, se doe, se sacrifique, ajude, ame, cuide, porque o Senhor Deus é quem te retribuirá. Não a quem você ajudou, nem a quem você serviu, mas o Deus que te chamou. A gente tem visto uma baixa geral nas igrejas, no sentido de que algumas pessoas se sentem frustradas por não se sentirem correspondidas naquilo que faz, né? Então algumas pessoas falam assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais servir. Eu não quero mais me dar, eu não quero mais me dedicar, porque eu faço, e as pessoas não reconhecem aquilo que eu faço. Ninguém dá valor para o meu ministério aqui na igreja. Já ouviram isso? Essa pessoa está fazendo com a motivação errada, talvez até de forma inconsciente, porque quem é para nos valorizar, vai sempre nos valorizar quando a gente faz para Ele, que é Deus. Então a gente não faz para homem, a gente não serve para homens, a gente serve a quem? A Deus. Quem serve a homem se desanima, quem serve a homem se cansa, quem serve ao homem perde o vigor, mas quando o nosso foco de fato é servir a Cristo, é servir a Deus, a nossa alegria, a nossa energia, ela é sempre renovada, porque nós vivemos para a glória dEle, e a nossa expectativa é nele. Continuando aqui o texto. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e essa palavra da sabedoria, ela pode ocorrer tanto na esfera privada, quanto na esfera pública. Então você tem pessoas que têm uma palavra de sabedoria, uma instrução de sábia. Sabedoria é algo que vem de Deus. Sabedoria é o que Salomão pediu e Deus deu a ele. E a manifestação desse dom, volto a insistir, pode ser no coletivo ou pode ser de forma particular. A outro, segundo o mesmo Espírito, é a palavra do conhecimento. E aqui aquele que domina mesmo as ciências, aquele que tem o conhecimento terreno, podemos dizer assim, é útil isso para a igreja. Às vezes a gente encontra alguém, por exemplo, que entende de construção, que é bom de cálculos matemáticos, né, Cícero? A gente lida com pessoas que muitas vezes nos ajudam nesse sentido, né? E esse conhecimento edifica a igreja, ajuda a igreja no seu crescimento também. E a outro mesmo Espírito, a fé, e a outro mesmo Espírito, dons de curar. Vou parar aqui. Há dons que cessaram e existem dons que continuam. Os dons que cessaram são dons revelacionais. Eu vou depois abrir para o espaço de perguntas, ok? Se não ficou claro. Os dons de cura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são dons acompanhados do caráter revelacional. O que significa isso? Tanto os profetas quanto os apóstolos, eles curavam, mas eles curavam com qual propósito? Mostrar que eles foram enviados da parte de Deus. Só lembrando a vocês, até a sombra dos apóstolos curava. Então eles não paravam para orar. Até a sombra deles curava. Imagina esse tempo aqui do Covid. Tem um apóstolo de verdade, né? Esses aí são tudo falso, tudo mentiroso, né? Muito bem. Um apóstolo de verdade, ele ia, por exemplo, lá no hospital, na UTI, e aonde ele passava, ia levantando o pessoal da Covid. Era o que acontecia nos tempos de Jesus. Mas por que essas pessoas tinham esse dom de curar? Igreja, preste atenção nisso. Era uma credencial de que eles haviam sido enviados da parte do Senhor. Deixa eu fundamentar isso com alguns exemplos bíblicos.
Lembra do chamado de Moisés? Que Deus disse: Moisés, vai até o faraó e diz ao faraó que o eu sou mandou que ele liberte o meu povo. Estão lembrados disso? Ótimo. Aí o argumento de Moisés: Senhor, como é que o faraó vai acreditar em mim? Moisés, põe a mão no peito. Não era terno, Moisés não tinha terno não, tá, gente? Tira. A mão ficava o quê? Leprosa. Coloca a mão, ela fica o quê? Sã. Estão lembrados disso? Joga a vara transforma em serpente. Pega a serpente pela cauda, volta a virar cajado. Ele fazia esses sinais como sendo uma credencial de que Deus havia enviado eles. Lição de casa: leiam depois os relatos da vida do profeta Elias e Eliseu. Toda vez que Elias e Eliseu realizavam um milagre, ao final do registro vinha a seguinte declaração: vejo que és verdadeiramente homem de Deus. Porque eles realizavam milagres. Para fundamentar isso, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Abram por gentileza a Bíblia de vocês. 2 Coríntios capítulo 12. Versículos 11 e 12. 2 Coríntios 12, 11 e 12. Diz o seguinte: tenho me tornado insensato, palavras de Paulo, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós. Deixa eu parar aqui para explicar o contexto. Qual que era um dos problemas que Paulo tinha na igreja de Corinto? Alguns ali se auto-intitularam apóstolos e não eram. E Paulo, que era apóstolo de verdade, estava sendo rejeitado. E Paulo estava constrangido por causa disso. Paulo deveria ser recebido, ter sido bem recebido pela igreja, mas ao contrário disso, ele não foi bem recebido por aquela comunidade. E aí, continuando o texto: porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Aí Paulo, ele se coloca na condição de servo aqui. E olha só o versículo 12, onde é o fundamento, prestem atenção. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, e aqui vem o texto derradeiro, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Como é que Paulo, ele comprovou que era um apóstolo de verdade? Sinais, prodígios, milagres. Jesus também foi assim. Por que Jesus realizou milagres? Para comprovar que ele era o Messias. Vou fundamentar isso. João capítulo 20. Abram sua Bíblia, por favor. João 20. João capítulo 20. Versículo 30 e 31. João 20, 30 e 31. Olha só o que diz o texto. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos outros milagres? Sim. Nós temos o conhecimento de todos eles? Não. Mas o versículo 31 diz: estes, porém, os que estão no Evangelho de João, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Como é que Jesus comprovou que ele era o Messias? Milagres. Milagres. Então, o que nós precisamos entender, voltando lá para o texto de Efésios, os dons de curar cessaram. Porque esses dons de curar acompanhavam aqueles que haviam sido enviados por Deus, eram as credenciais daqueles que foram enviados por Deus. Agora, igreja, vamos lá.
Deus continua realizando milagres nos dias de hoje? Sim ou não? Mas como Deus realiza? A gente ora, a gente pede, e a gente diz: Senhor, se da tua vontade for, faz um milagre. Mas quem tinha o dom de curar, não precisa nem orar. Diz o seguinte: levanta e anda. Você está curado, volta a ver. Vocês entenderam isso? Então, os dons de curar cessaram, porque vinham acompanhados de credenciais daqueles que foram enviados da parte de Deus. Eu vou parar, eu ia estender mais esse assunto, mas vou parar por aqui, continuar em Efésios. Efésios capítulo 4, vamos voltar lá para o texto. Então, esse dom aqui foi explicado, Gálatas, Efésios capítulo 4. Muito bem, deixa eu ver aqui aonde eu parei. Não, é 1 Coríntios, né, irmãos? Eu falei 1 Coríntios 12, desculpa, perdão, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 que eu estava expondo. Me perdoem, 1 Coríntios capítulo 12. Muito bem. Eu parei aqui nos dons de curar. Versículo 10, 1 Coríntios 12, 10. A outros operação de milagres, cai no mesmo contexto também. Dons de curar e operação de milagres são dons que cessaram porque vinham acompanhando aqueles que apresentavam as credenciais. A outros profecia também cessou. Ok? Irmãos, 2 ofícios são chamados ofícios revelacionais. 2 ofícios são ofícios revelacionais. Quais são os 2 ofícios revelacionais? Profetas na antiga aliança e apóstolos na nova aliança. Por que Deus concedeu esses 2 ofícios, esses 2 dons à igreja? Para que a gente tivesse isso aqui. Vocês entenderam? Então, como nós temos hoje a Bíblia, o ofício de profetas e o ofício de apóstolos, o que? Cessou. E como eu disse anteriormente, o povo de Deus daria crédito aos profetas e os apóstolos por causa dos sinais e milagres que eles faziam. Agora aqui, igreja, isso aqui é um ponto importantíssimo. Como hoje a igreja distingue o falso do verdadeiro homem de Deus? Como a igreja faz a distinção entre o falso e verdadeiro servo do Senhor? Alguém sabe? Pela palavra. Não somente a palavra, mas a palavra e a vida. Palavra e vida. Então, a autoridade do servo de Deus repousa sobre a sua vida e sobre aquilo que ele ensina. Por isso que a Bíblia diz: olha, vocês vão conhecer, né, a árvore pelos seus frutos. Então, é isso que a igreja precisa entender. Então, sinais, milagres, eles ocorreram no passado porque eram as credenciais dos apóstolos e dos profetas, porque eles tinham esse dom revelacional e cessou esses dons, cessou esses ofícios, porque hoje nós temos o quê? A Bíblia. Por isso que as igrejas pentecostais, diferentes de nós, elas são chamadas de continuistas. Então, nós somos cessacionistas, não plenos, guardem bem isso. Isso é a aula hoje de Escola Bíblica Dominical mesmo. Nós somos cessacionistas revelacionais. Qual que é a diferença entre o cessacionista pleno e o cessacionista revelacional? O cessacionista pleno afirma que não há mais manifestação nenhuma de dons espirituais na igreja. A gente não crê nisso. O Espírito Santo, ele continua atuando na igreja, concedendo dons espirituais à igreja, mas tendo em vista que a palavra nos foi dada e ela está concluída
não há mais a necessidade de ofícios e dons revelacionais. Os nossos irmãos pentecostais, eles são continuistas. Tanto é que no culto pentecostal, você tem a pregação, mas tem um momento, que em algumas igrejas é o mais importante, que é o da revelação. Deus está me revelando nessa noite, que você vai acontecer isso essa semana, que você vai passar por essa prova, que você, né? Então você tem a pregação e você tem a revelação, que nas igrejas pentecostais, ela está em pé de igualdade, e em muitos contextos ela se sobrepõe à palavra. Nas igrejas pentecostais, qual é o momento áureo do culto? É quando tem a revelação. E por que muitos irmãos pentecostais vão para a igreja? Porque querem receber uma revelação. E quando o culto é bom para o pentecostal? Quando ele recebe a revelação para ele. Aí ele vai para a igreja muitas vezes, o pastor prega a palavra, o culto hoje não foi bom. Só teve pregação. Teve nenhuma revelação. Então, por isso que eles são chamados continuistas. E é claro, porque eles são continuistas, e nós amamos nossos irmãos pentecostais, mas nós divergimos quanto a essa questão. É importante nós afirmarmos isso aqui, né? Eles acreditam hoje em profetas, profetisas e apóstolos. É natural, está sendo coerente. Se eles são continuistas, o cânon ainda está aberto, tem a Bíblia, mas novas revelações continuam sendo dadas, precisam de profetas e apóstolos. Ok? Muito bem. Continuando aqui então a lista em 1 Coríntios capítulo 12. Há outros: discernimento de espírito. Esse dom ainda está em vigor. O que significa discernimento de espírito? Algumas pessoas têm a capacidade de avaliar e ver se aquela pessoa ela está falando pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo, ou pelo próprio Satanás. Deixa eu dar um exemplo disso. Lembram em Atos capítulo 19, eu acho que é Atos 19, depois me ajudem. Havia uma jovem adivinhadora, e Paulo e a sua equipe missionária entraram em uma determinada cidade, e aquela jovem adivinhadora, ela ia atrás, oi? Acharam aí? É Atos 16, né? Obrigado, Atos 16, isso mesmo, Atos 16, e essa jovem adivinhadora, ela ia atrás de Paulo e da equipe, e o que ela falava? Olha, esses homens são enviados da parte de Deus, olha, esses homens são da parte do Senhor. Estão lembrados desse relato? 3 dias se passaram. O que ela falava é verdade? Sim ou não? Sim. Paulo e a equipe deles não eram enviados da parte de Deus? Eram. Mas depois de um tempo, Paulo repreende um espírito maligno que havia naquela jovem. Mesmo ela falando verdades, mas ela falava movida por um espírito maligno. Vocês entenderam isso? Então isso é discernimento de espírito. Há variedade de línguas e outra capacidade para interpretá-las. Irmãos, eu não vou falar hoje sobre o dom de línguas. Ok? Eu vou pular mesmo, porque senão vai embora a aula, tá? Mas no outro dia eu falo. Não vou fugir da raia. Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz e a cada um individualmente. Então nessa lista, o ponto que eu destaco é, temos dons que cessaram por causa da revelação, e temos dons que continuam para a edificação da igreja. Muito bem, segundo, como é que se dá a edificação da igreja? Se dá pela palavra. Então, a igreja, ela cresce, em primeiro lugar, pela manifestação dos dons espirituais, mas, em segundo lugar, a igreja também cresce pela pregação da palavra. Irmãos, isso aqui a gente não pode abrir mão. Não há crescimento, não há igreja saudável sem ensino, mas nós não podemos limitar a esfera do ensino apenas aqui.
Uma questão importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Cacoal, ela tem passado por uma experiência ímpar. Porque muitas pessoas têm procurado a nossa igreja. E a resposta unânime que o conselho da igreja tem ouvido, eu acho que hoje só estamos aqui, eu, pastor Gedaí e presbítero Antônio Humberto, do conselho, né? Acho que só nós três. Tem mais algum? O Adilson está ali também. E o Cícero, o meu decano, perdão. Nosso presbítero está aqui, né? É que o Cícero já é de uma outra esfera, já, né, Cícero? Nosso presbítero Cícero também está aqui. Então, o que a gente tem ouvido na reunião do conselho? O que me atraiu à igreja foi a pregação da palavra. Não é isso, irmãos? Eu tenho vindo à igreja por causa da pregação da palavra. Então, assim, eu louvo a Deus por isso. Porque essa semana mesmo estava conversando com uma irmã e ela me disse assim: pastor, eu estou cansado de ficar indo nas igrejas aonde eu não sou alimentada. Então hoje a gente tem visto que as pessoas, elas estão vindo à igreja, elas estão procurando as igrejas fiéis, porque elas querem ser edificadas pela palavra, ok? Terceiro ponto, e pelos sacramentos. Então a igreja também, ela cresce, a igreja ela é edificada pelo batismo e pela celebração da ceia do Senhor. Quero lembrar aos amados irmãos que os sacramentos são meios de graça. E o que significa isso? Quando participamos dos sacramentos, a nossa fé ela é fortalecida. Cristo se faz presente na vida da igreja pela ministração dos sacramentos, pela pregação da palavra, são meios de graça. O que significa isso? Ao mesmo tempo que esses meios fortalecem a nossa fé, que esses meios nos sustentam, eles também trazem juízo, quando nós não participamos de forma correta, de forma digna. Então é importante nós termos esses dois lados dos meios de graça, a pregação e os sacramentos fortalecem a nossa fé, edificam a igreja, mas também trazem juízo. Sobre a palavra, como a palavra traz juízo? Quero só relembrá-los que quando a gente vem à igreja, a gente se torna diante de Deus indesculpável por aquilo que a gente aprende. Então, se eu venho à igreja e eu ouço a palavra, eu jamais vou poder dizer diante de Deus que eu não sabia daquilo. Não me ensinaram. Então, eu e você, quando ouvimos a palavra, nós nos tornamos diante de Deus responsável por aquilo que nós aprendemos. Hoje, por exemplo, nessa manhã, todos nós estamos aprendendo sobre a importância da igreja. Que lugar de crente é na igreja? Servindo e amando uns aos outros. No dia que a gente for prestar contas diante de Deus, e todo mundo vai, não tem como fugir disso, a gente vai comparecer perante o tribunal de Cristo, ninguém vai poder dizer assim, pastor não, né? Senhor, eu não sabia disso. Não me avisaram. O pastor nunca pregou sobre isso. Hoje eu estou isento do sangue de vocês. Quanto a isso, vocês estão sendo bem instruídos, vocês estão sendo informados, e diante de Deus, vocês vão responder por isso, como eu também. Continuando aqui, se dá mediante a assistência do Espírito Santo. Atos 9, 31, eu gosto muito desse texto, Atos capítulo 9, 31, vamos ler esse texto da palavra do Senhor, Atos 9, 31. Como o Espírito Santo edifica a igreja? Diz o seguinte, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, a expressão que nós estamos usando aqui, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito. Então, como a igreja ela é confortada, meus amados irmãos?
quando o Espírito Santo traz ao nosso coração as promessas que estão na Bíblia, quando o Espírito Santo de Deus nos fala sobre a obra de Cristo. Então, dessa forma nós somos confortados, recebemos consolo. Então, a igreja não caminha, a igreja ela não vive se não for sustentada pelo Espírito Santo. E pode ser prejudicada a edificação da igreja pela infidelidade. Então, a igreja, quando ela se desvia da verdade, ou a igreja, ela deixa, por exemplo, de lutar pela preservação das suas marcas. Quais são as 3 marcas essenciais da igreja? Quem lembra quais são as 3 marcas essenciais da igreja? Um de cada vez falando. Aviva em nós as forças da memória. E no 3? Isso, muito bem. Pregação fiel da palavra de Deus. Ótimo. 2. Isso, a administração correta dos sacramentos. Muito bem, Adenilza. 3. Disciplina, o exercício fiel da disciplina. Então, se a igreja ela não zelar por esses 3 pilares, ela vai ter a sua edificação prejudicada. Sobre a disciplina, uma tendência que a gente tem visto ultimamente, né? Porque muitas vezes algumas pessoas não querem assumir compromisso com a igreja. Porque não querem que ninguém se intrometa na sua vida. Aí eu vou na igreja, eu gosto de ir na igreja, mas você quer saber uma coisa? Eu não quero que ninguém fique intrometendo na minha vida. Não quero que ninguém fique se envolvendo naquilo que eu faço. O que eu faço da minha vida é problema meu. Pastor, presbítero, tem nada a ver com isso. Quem pensa assim, não serve para estar na igreja. Porque igreja é o quê? Relacionamento. Igreja é prestação de contas. Igreja é responsabilidade um pelos outros, é cuidado. E aqui, irmãos, a pior coisa que um crente pode fazer pelo outro é deixar o seu irmão entregue ao pecado. Não há nada pior que isso. Então a gente até ouve, né, como desculpa. E, pastor, eu não vou falar nada não. Eu sei que a pessoa está lá no erro, eu sei que a pessoa está fazendo coisa errada, mas se eu for falar alguma coisa, vai ficar chateado comigo. Se eu for chamar a atenção dele, vou perder a amizade. Então, pastor, é melhor não falar nada. Aí vem outros problemas. Aí começa a fofoca. Está sabendo o que fulano está fazendo? E, irmãos, deixa eu falar da minha chateação com algumas coisas. Esse negócio de ficar printando fotos outros no Instagram, no Facebook, ficar mandando um para o outro, isso é coisa do diabo. Ó, você viu o que fulano está fazendo? Você viu onde fulano foi? E ainda vem, às vezes, com uma pseudo-espiritualidade. Eu estou chateado com isso. Pastor, vamos orar pelos nossos jovens. Aí posta a foto dos abençoados bebendo. Isso é maledicência. E espalha para tudo quanto é lugar. Vamos fazer uma campanha, um clamor. Você quer fazer algo bom mesmo? Vai lá, ora, conversa, mas em nome do Senhor Jesus, para com isso. Isso prejudica a paz, a pureza da igreja. É isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente instrua um ao outro, admoeste um ao outro. Que um ao outro. Às vezes atitudes pecaminosas vêm acompanhadas de uma falsa piedade. Fala tudo que a pessoa está fazendo. A pessoa está fazendo isso, está traindo o marido, está fazendo isso, vamos orar por ele. Vai lá. Trata. Luta pela vida espiritual do seu irmão. Ajuda-o na santificação.
Não fica espalhando maledicência, difamando a vida do teu irmão, que isso é ruim, isso é prejudicial para a igreja. A igreja sofre. A igreja tem que lutar pela sua santidade, pela sua pureza, mas de forma correta.